Fala pessoal, hoje aqui eu quero ensinar vocês a tratar esse tipo de situação, tá? Imagine uma loja de veículos com operação de vendas e, como vocês devem saber, as vendas são todas concentradas, a maioria no final de semana, né? No sábado ou no domingo. Nesse caso, essa loja não abre de domingo, só de sábado. Então você vê os picos aqui. O que a gente está vendo? A gente está comparando o ano atual contra o ano anterior naquele mês. Então eu tô aqui em 2018, em junho, então eu tô olhando a evolução dia a dia comparado com a evolução dia a dia do ano anterior. E aí fica uma comparação um pouco injusta, né? Porque os sábados estão deslocados aqui, né? Por exemplo, aqui nesse cara é 16/6 de 2018, né? E 16/6 de 2017 não cai no sábado. Então fica esse deslocamento. O que eu estou propondo aqui é fazer um ajuste. Então eu faço um ajuste e eu trago isso dinamicamente. Devido à questão dos anos bissextos a cada 4 anos, isso não é tão simples assim. Então a gente tem que fazer uma lógica e eu vou demonstrar para vocês. Então fica comigo até o final, que vocês vão aprender como fazer tudo isso aqui. Beleza? Então eu fui lá, pessoal, limpei todo o modelo e eu só tô com a tabelinha de vendas aqui, tá? Vamos lá pro Power Query, então. Explicar a lógica para vocês. Ele abriu aqui na minha outra janela, tá? Então eu tenho uma tabela simples, tá? Onde eu importei um texto, joguei ele para CSV e depois só alterei o tipo do dado, tá? Então eu tenho data e valor. Toda a lógica vai se dar lá na formação da calendário que nós vamos construir aqui juntos, tá? Aquela coluna que vocês não sabem que ainda é uma coluna, mas é uma coluna especial que vai fazer relacionamento com essa coluna aqui de data da tabela de vendas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir qual é o intervalo de datas que a gente tem aqui, né? Tem uma forma bem legal que eu já quero mostrar para vocês, que eu posso vir aqui em nova consulta, consulta nula. Vou apertar Ctrl Shift mais no teclado para dar mais um aqui para vocês. Posso digitar assim, ó, table.profile e passar a minha tabela vendas. E aí eu vou descobrir que na coluna data, as minhas datas vão de 18/8 a 3/11, tá? Então eu tenho que gerar uma tabela de 2016 a 2024, beleza? Posso excluir esse cara, não preciso dele. Então vamos começar a brincadeira. Então eu vou criar uma nova consulta e eu vou mostrar o que eu preciso fazer primeiro. Então vou logo para o editor avançado, fica mais fácil para a gente poder explicar aqui. Então meu parâmetro inicial aqui será a data inicial, que recebe hashtag date 2016-11, ok? Preciso começar do início do ano, tá? E aqui data final, hashtag date 2024-12/31. O que eu preciso fazer? Eu preciso gerar duas listas de datas. Uma que tenha a data do ano atual e uma do ano anterior, tá? Então eu vou usar aqui, ó, vou chamar datas, eu vou usar como eu preciso gerar listas, eu vou usar a list generate aqui, tá? Muito bem. Vou passar aqui meu parâmetro inicial vazio, minha lambda, e vou passar aqui um record, tá? Um record onde eu vou ter dois campos aqui, tá? O primeiro campo é data normal, é o nome do campo, que recebe data inicial. E o outro campo vai ser data anterior, tá? Melhor, né? Data ano anterior. Que se dá por o quê, né? Date add years. Não completou, mas a gente conhece as funções aqui. Date add years de quem? Da data inicial. Legal? Então com isso eu já gerei um registro, tá vendo? Que tem um campo data que recebe a data inicial, a data do ano anterior que está pegando a data inicial e voltando um ano. Eu tenho que colocar aqui um parâmetro que eu esqueci, vírgula -1, tá?
Muito bem. Agora, essa minha lista eu vou gerar até quando, né? Até quando cada registro da data for menor ou igual à data final. Que eu já passei ali em cima, né? Beleza. O meu incremento agora. O que eu vou fazer de incremento? Para cada passada, né? Para cada registro, eu vou abrir um novo record e vou transformar o meu campo data, que ele recebe o data que já foi criado mais um. Só que como é data, não é um numeral, ele não aceita essa expressão, né? Eu tenho que usar a função para isso, que é date add days. Adiciona um dia para mim. Tá? Adiciona um dia para mim. Esse é o data. E o data anterior? Mesma coisa, né? O data ano anterior vai receber também o date add days, só que de quem? Dele mesmo. Que eu já especifiquei ele aqui, beleza? Então eu estou adicionando uma data em 2 campos de dados, só que um começou em cada ano diferente, beleza? A saída disso, tá? Vou até mostrar a saída já disso para vocês. Datas, ó, é uma lista com um registro com 2 datas lá, beleza? Então são lista de registros, eu posso combinar esses caras, tá? Apertar aqui FX mesmo e vou fazer aqui um table from records, uma tabela de registros que pede uma lista, ou seja, minha lista datas, beleza? Não vamos nos preocupar com a tipagem dos dados neste momento, tá? Então aqui eu tenho a lista pura do dia 1 versus o dia 1 do ano anterior. Mas eu não sei se ela é segunda-feira, terça, eu preciso colocar eles no mesmo dia da semana, tá? Então vamos adicionar o dia da semana dos dois, tá? Então vamos adequar aqui nossa função. Aqui eu vou dar um Enter só para identar, fica melhor. E aqui depois de data inicial, eu quero o que, né? Eu quero o dia semana, que se dá por date, day, of week name, tá? De quem, né? Da data inicial. Essa é a primeira passada. E aqui, a mesma, só vou trocar o parâmetro, né? Dia, semana, ano anterior, igual a date, day, of, não mais desse cara, mas sim desse carinha aqui, ó. Eu tenho que tirar esse colchete daqui que tá errado a posição dele. Eu tenho que vir aqui embaixo fechando o record. A condição para terminar a geração da lista ainda tá certo. Aqui data continua assim. Agora a gente vai colocar a próxima iteração do dia semana, que vai ser o date, day, of week name desse carinha aqui, ó. Desse carinha aqui, tá? Vírgula, porque ali já é a data que está iterando. E aqui também o dia semana anterior, que se dá por esse cara, desse cara aqui. De novo, deixei o colchete ali dentro, né? A gente já troca já. Fechou, não tem a vírgula no final. Enter, colchete. Então, o que eu mudei, pessoal? Antes só tinha a data e a data do ano anterior. Eu trouxe a dia, semana da data e o dia da semana do ano anterior. E incrementando aqui, tá? Como eu vou combinar os records e eu tenho os campos nas duas, né, na lista, então é só dar um concluído e já vai dar um erro. Porque vamos entender aqui. Porque o dia, semana, ano anterior... eu errei a digitação. Aqui, ó. Dia, semana, ano anterior.
E aqui nossa, não ia dar certo nunca. Tem que estar certinho o mesmo nome, tá? No anterior tá certo, com R aqui. Data no anterior tá certo. Agora é para dar certo. Boa. Agora vamos explicar a lógica aqui. Tá vendo, ó? 1/1 de 2016, o ano anterior, se eu seguir padrãozinho, ele cai na quinta-feira do ano anterior. Então ele vai dar ruim para minha análise. O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que riscar esse dia aqui, ó, e jogar todo mundo para cima, para que a data do ano anterior equivalente seja 2/1. Aí eu vou alinhar sexta com sexta, sábado com sábado, domingo com domingo, tá? Essa é a lógica, tá? Só que isso ele está acontecendo para 2016. Se eu colocar 2017, se a minha tabela começasse em 2017, o resultado é um pouquinho diferente, tá? Por quê? 2016 foi um ano bissexto. Quando o ano anterior é um ano bissexto, a data inicial da minha calendário, eu tenho que puxar duas datas, tá vendo? Domingo tá aqui, ó. Então eu tenho que fazer uma lógica, eu tenho que descobrir se o ano anterior da data inicial é um ano bissexto, eu tenho que deslocar 2 dias. Se o ano anterior não é bissexto, eu tenho que deslocar 1 dia. Essa é a regra. Então, a inteligência está em descobrir qual que é o dia que começa o ano anterior equivalente à data inicial. E aí você vai gerar as duas listas juntas, tá? Essa que é a sacada, tá? Então vamos voltar aqui para o editor avançado e vamos fazer aqui uma lógica. Aqui já está a minha lista, a geração de lista tá ok. Agora o dia da semana eu não preciso gerar aqui, tá? E eu também não vou precisar do dia da semana no ano anterior, tá? Isso foi só para explicar a lógica para vocês. Eu posso excluir tudo isso aqui, ficar só com 2 campos na minha geração de lista. E o que eu preciso encontrar agora, ó, voltamos à geração tranquilinha, tá? O que a gente precisa fazer aqui agora é trabalhar aqui para encontrar a minha data inicial do ano anterior, de fato, tá? Então vamos lá. Data inicial, ano anterior, tá? A padrão se dá pelo quê, né? Date, add, years. Então vou adicionar anos na minha data inicial, fazendo -1. Legal? Posso retornando aqui, não vai dar problema em nada. Data inicial padrão. Coloquei em 2017, né? Vamos voltar para 2018, que é o que... Ou era 2016? Acho que era 2016. Ah, vamos deixar 2018, depois a gente confere. Posso clicar que é 2016, tá certo. Então, já vamos fazer certinho. 2016. A data inicial do ano anterior é 2015, 1/1/2015. Mas a gente tem que checar, né? Fazer aquela lógica do gap, do offset lá. Então, vou voltar aqui. Ctrl Shift+, dei zoom. Então, beleza. Eu preciso captar o ano dessa data inicial aí, né? Então, o meu ano inicial do ano anterior se dá por date.year da data inicial do ano anterior. Só peguei o ano, tá? Nesse momento aqui, ele está colocando como 2015 na memória. Legal? Qual que é a lógica para eu descobrir se um ano é bissexto ou não? É se o resto da divisão dele é dividido por 4, né? O resto da divisão por 4 é 0, tá? Então vou colocar aqui, ó, is ano inicial bissexto. E eu vou fazer um check, né? Então number mod, o resto da divisão, olha lá, resto da divisão
o nullable number e o divisor aqui, né? O número inteiro divide dois números e retorna o resto. Ele vai me retornar o resto dessa divisão. Então, eu quero dividir o ano inicial do ano anterior, esqueci do R aqui, por 4, tá? É igual a 0, ele vai me retornar true ou false, esse carinha aqui, ó. Vamos checar? Olha lá, false. Por quê, né? 2016 é bissexto. Então, o ano anterior, né, vou até renomear depois, é falso. Agora, se eu colocar 2017, ele vai checar 2016 é um ano bissexto? É. Então, essa é a lógica, tá? Deixar 2016 aqui. Vamos voltar para o editor avançado. Então, aqui, is ano inicial, is ano anterior, isso, anterior inicial bissexto, verdadeiro ou falso, né? E aí a gente vai falar aqui, né? O offset do ano anterior. Então, if is ano anterior inicial bissexto, se ele é verdadeiro, então 2, else 1, tá? Agora eu só preciso adicionar a minha data inicial no ano anterior, né? Essa quantidade desse offset, tá? Porque ou ele retorna 2 ou 1. Então vou colocar aqui, ó, minha data inicial ano anterior equivalente. Não tem problema os nomes das variáveis serem enormes, se ela fizer sentido para você, tá? Então, vou fazer date add days, vou adicionar dias, a data inicial do ano anterior e qual é o meu número de dias? É o offset, tá? Do ano anterior. E aqui eu já tenho a minha data referência, tá? Esse palavrão aqui. E aí, ele não faz mais essa lógica com a data inicial e sim entra aqui no lugar, tá? Aqui, ó, como ele já está referenciando ele, então já está pronto aqui, beleza? Ó. Vamos retornar? E a data final continua sendo a data final, não muda nada. Vamos dar concluído. Deu um erro aqui, vamos entender por quê. Um argumento foi passado com uma função esperava 2. Vamos ver qual é essa função que eu fiz aqui. Ah, muito bem, Alisson. Eu passei ele dentro do date add years, né? E eu não preciso mais, né? Ele já está calculado. A data, o campo data ano anterior recebeu a variável data inicial ano anterior equivalente. Agora sim, ó. Agora tá certinho. Tá deslocado aqui, né? Um ano porque é 2016. Se eu colocasse data inicial 2017, ó lá, ele pulou 2 dias. Então tá perfeita essa lógica aqui. Só falta a gente gerar o resto das outras colunas, tá? E aí é bem simples. Vamos lá. Aí é só aplicar o que já tem lá na minha decalendário lá. Mas vamos fazer aqui juntos, tá? Então, ao invés de eu combinar essas datas, eu vou fazer uma transformação dessa lista. Tá? Então aqui eu vou chamar essa minha etapa calendário, que já é a última, tá? Que já é a última. Que recebe a função hashtag table, ou seja, um construtor de tabela, que vai receber aqui um dicionário do tipo tabela, onde eu vou especificar os nomes das minhas colunas e os tipos, ou seja, coluna data, que é do tipo date, eu vou querer a coluna mês, que é do tipo texto, vou querer a coluna ano, que é do tipo inteiro, vou querer... Eu vou colocar o ano após a data aqui porque eu prefiro. E o mês aqui ele está como texto, eu vou precisar do mês número também, tá? Que vai ser um inteiro, vírgula. O que eu vou precisar também? Vou trazer o dia da semana, agora, dia da semana, que é um texto,
e o dia da semana num, que é igual um inteiro, beleza? E agora eu vou trazer também a data no ano anterior, que é para isso que nós estamos aqui. E aqui eu acho que está ótimo para o nosso exemplo. Então esse aqui é meu dicionário, é meu cabeçalho lá, né? Com o nome da coluna e a tipagem. Agora eu vou colocar os dados aqui dentro. Os meus dados, eles estão aqui, né? Nessa lista. Eu só preciso transformá-la do jeito que eu quero. Então eu vou fazer uma list transform. Vou transformar uma lista. Enter, né? Qual lista que eu vou transformar? A minha listinha chamada datas, tá? Vírgula, tá? E aqui eu vou fazer de novo, chamar uma lambda function aqui. E dentro desse cara eu vou colocar uma variável chamada row. Por que row? Isso é um nome que eu quis dar, tá? Mas ele quer dizer que é para cada linha da minha lista, tá? Eu vou até definir uma variável aqui, ó, para pegar os dois campos que tem dentro daquela lista, tá? Que campos que eu tenho lá, né? Eu tenho o campo que eu vou dar o nome de D, que é a própria data. Só que não é assim que especifica, né? Eu tenho que passar a variável row e o campo data. Então eu acessei dentro daquele record o campo data. E também quero o campo DA, que é da data anterior, que se dá por row, data, ano anterior. Confirmar se é isso que eu chamei lá, né? É isso, ó, data, ano anterior. É esses nomes aqui do record, tá? Beleza. In. E agora sim vem minha lista de transformações, por isso que eu tô abrindo essa chave aqui. E aqui dentro eu vou fazer exatamente o que eu falei aqui, ó. Então a primeira é data, então é o próprio Dzinho, vírgula. O ano se dá por date year do Dzinho. O mês se dá por date to text. Vou usar essa aqui hoje. E vou colocar do Dzinho, que é a data. E vou passar aqui MMM, assim abreviado. Como eu gosto dele capitalizado, eu vou passar aqui antes um text proper, envolvendo esse cara. O próximo eu fiz até aqui. Agora o mês número se dá por date month do Dzinho. Agora o mês número se dá por date month só. O de cima não é date month, tá? Eu que vacilei aqui. Não, ó. Fiz data, é o Dzinho. O ano é esse cara. O mês é esse cara. E o mês número é esse cara. Ah, agora é o dia da semana. Perdão. Tá? O dia da semana, eu vou até usar essa função aqui, ó. É só mudar esse cara aqui para DDD. Beleza? Ele traz o nome do dia da semana abreviado. Agora o dia da semana número se dá por date, day of week, do Dzinho. E aqui você passa quando quer começar, né? Eu vou colocar que minha semana começa na segunda-feira, day.monday. Então eu terminei aqui agora a data do ano anterior, que se dá por DA, que é o campo que eu já selecionei. Vamos ver se está fechado, fechado, fechado meu table. Em custom 1, na verdade eu tenho que retornar calendário agora. Concluído, tá? Ó. Perfect. Tá? Então aqui na data anterior você tem uma lista contínua de datas únicas, porém deslocada, tá? Deslocada. E esse carinha aqui virou minha calendário. Beleza? Vamos fechar e aplicar. Vamos lá para a aba do relacionamento aqui. Vou dar um pouco mais de zoom. Nem tanto, né? Menos, por favor. Aí. Vou relacionar a coluna de data com data. Ele vai falar que está 1 para 1 porque a base que eu gerei só tem uma data, mas
a gente faz sempre um para muitos, tá? Da calendário para a fato e no sentido único, tá? E salvei. Agora eu vou fazer outro relacionamento da data do ano anterior com a data, tá? Também de um para muitos. Não dá para ativar esse relacionamento porque já existe um, e sentido único também. Beleza? Ele fica com esse relacionamento inativo, tá? E a gente vai ativar isso na medida. Vamos só confirmar que ele tá... Vamos marcar como uma tabela de data, escolhendo a coluna data. Muito bem. Meras formalidades, vamos aqui ordenar a coluna dia da semana pelo dia da semana número e o mês classificar pelo mês número também. Não preciso ordenar mais ninguém. Só vou confirmar se essa coluna data tá no... tá por extenso. Eu gosto dela short date aqui. E também vendas, só confirmar aqui. Já tá como short date. Beleza? Então, tudo relacionado. Vamos colocar aqui, nesse carinha, o ano. Legal. Aqui, eu vou colocar o mês. Tá aí. Aqui, a gente vai colocar daqui a pouco, só para uma demonstração. Aqui nesse cara, eu vou colocar no eixo Y. Ele tá... No eixo Y eu vou colocar o dia da semana, tá? E aqui nesse gráfico de cima, no eixo X, eu vou colocar data. Vou deixar selecionado aqui um ano, 2023, e também 2024, na verdade, e vou deixar o mês de outubro, que é o último mês completão, tá? Vamos fazer uma medida. Então aqui em F-Vendas mesmo, vou criar uma nova medida. Isso vocês vão ver que vai ser cada vez mais comum, tá? Eu criar medidas dentro das próprias tabelas fato devido ao forte uso do Fabric, tá? Com modelos Directly que eu tenho usado assim. Então vamos lá. O meu atual, minha medida atual, é uma simples soma da vendas valor. Ok? Que ela, inclusive, vou colocar ela como português Brasil. Tá aí. E aqui também. Então nota só, né? Que a gente tem uma sazonalidade durante a semana, né? Eu só vendo mais nos sábados. Tenho picos de vendas de carros no sábado. No domingo eu nem abro, tá? E durante a semana vende aí 1 carro, 2 carros por dia. Olhe lá, tá? Agora vamos fazer o ano anterior, padrãozinho que todo mundo conhece, tá? Nova medida. Vou fazer aqui o padrão, vou chamar assim. Padrão. Vai ser igual o que, né? O calculate da minha medida atual, vírgula. Same period last year da calendário data. Ok? Ó, medida, pode dar uma olhada. Vamos colocar ela aqui como português Brasil. E vou arrastar para o visual. E aí que começa as dificuldades, né? Ó, então aqui já tem uma discrepância, né? Uma inverdade, não dá para você comparar durante o dia da semana por causa dos deslocamentos, né? E por que que eu criei aquela coluna lá? Porque agora, ela estando deslocada, né? A data do ano anterior aqui, ó, você pode ver que ela tá batendo o dia da semana, ó. Sábado com sábado, só que tá deslocada. Então eu vou relacionar essa coluna que já está relacionada, esse relacionamento inativo, eu só vou ativar ela na medida. Simples assim, ó. Então uma nova medida, eu vou chamar de ajustado. Se dá pelo quê? Pelo meu calculate do atual, tá? Fazendo uso da
Use Relationship, ativando, ó, calendário data ano anterior, tá? Que é o relacionamento que está inativo com vendas data. Dessa forma, ele está usando a outra coluna da calendário, tá? Vocês já devem ter feito relacionamento inativo trocando a data da fato. Nesse caso, a gente está trocando a data da calendário, tá? O que é bem interessante. E aí eu posso colocar o ajustado aqui. O ajustado aqui, veja que se eu tirar o padrão daqui e tirar o padrão daqui, vocês vão ver que tá... Agora casou, né? Agora casou. Beleza? Vamos fazer um switch para verificar essa mudança, tá? Então a gente vem aqui em modelagem, vou gravar uma nova tabelinha, vou chamar aqui de aux anterior, que recebe a função DataTable. Outra coisa também, não reparem que minhas tabelas eu estou escrevendo agora de uma forma um pouco diferente, porque no Fabric também as tabelas, quando você cria no Lake, ela também só vem em minúsculo. Tá? Então, tô adaptando isso também. Então, DataTable, tá? Que recebe uma coluna chamada tipo, do tipo string, ou seja, um texto, e recebe a outra coluna que eu vou chamar de ordinal, que é do tipo inteiro, vírgula. E o que vai ter nessa minha tabelinha, né? Eu abro chaves. A primeira linha da minha tabelinha vai ter lá o padrão com o número 1. E a outra linha da minha tabelinha vai ter chaves. E aqui dentro vai ter ajustado 2. Só isso. Legal? Posso olhar aqui a tabelinha que foi criada, né? E vou ordenar tipo pela ordinal, só para ficar na ordem que eu quero aí. E vou colocar aqui nesse segmentador que eu já deixei aqui o meu tipo, ó. Vou tirar minha medida aqui do ajustado, deixar só o atual e aqui também só atual, porque eu vou criar uma medidinha do ano anterior aqui mesmo, ó. Então, nova medida, posso criar aqui. Vou chamar de ano anterior. Legal? Vou colocar aqui a medida em maiúsculo, só para manter o padrão. E aqui, muito simples, né? Eu vou fazer um switch do selected value do ordinal, da coluninha 1 e 2 lá. Então, quando for 1, me traga a medida padrão. Quando for 2, me traga a medida ajustada. Sem muito mistério, português Brasil. E aqui vamos colocar no visual ano anterior e ano anterior, tá? Então aqui é o padrão, tá? Então vou até ler aqui o texto que eu coloquei aqui. Neste caso, estão apresentados os resultados do loja de veículos, tal. Isso não funciona aos domingos. A medida do ano anterior, quando seleciona o método padrão, está utilizando uma calculate conjugada com uma sempre last year, que foi o que eu mostrei, né? Ou seja, retornando a mesma data no ano anterior. Porém, esse método não causa uma comparação justa quando olhamos no dia a dia. No entanto, quando selecionado o ajustado, a medida está utilizando um relacionamento antes inativo com a calendário que possui uma coluna de data do ano anterior relativa e ajustada pelos dias da semana, proporcionando assim uma comparação justa na sazonalidade desta operação. Então, ajustado, olha lá, ele foi lá e trouxe para o eixo, né, fazendo uma comparação justa entre os dias. Então agora você consegue comparar como foi tua performance, né, dentro daquele dia da semana, né, e isso está funcionando para todos os anos. Estou em 2024, vou colocar aqui, por exemplo, 2021, onde 2020 foi um ano bissexto, ó. Perfeito, certinho. Se eu colocar no padrão, olha lá, tá errado, né? Vou colocar outro ano aqui, ó, perfeitamente ajustado.
tá? Então, se você tem uma operação que você precisa analisar dia a dia, travando o dia da semana, com certeza essa é uma boa solução para você, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Material para download, vocês já sabem, tá aqui na descrição do vídeo. Baixem lá no meu GitHub. Um forte abraço e até a próxima.